O presidente Lula está na China em visita oficial. Amanhã, terça-feira, ele vai se encontrar com o líder chinês Xi Jinping. Desde que ele chegou lá, Lula vem fazendo discursos enaltecendo as relações comerciais entre os países, fazendo críticas a Donald Trump e acenando para a China como um parceiro estratégico para o Brasil. E é mesmo. Hoje, mais cedo, empresas chinesas anunciaram investimentos de 27 bilhões de reais aqui no Brasil. Nessa conta já tem algumas coisas que já tinham sido anunciadas, mas também tem novidade, especialmente no setor de serviços. Vamos dar uma olhada aqui quais foram esses anúncios. A GAC Motor está liderando aí os investimentos, 7,4 bilhões de reais para produzir carros elétricos em Goiás e também montar um centro de pesquisa no Nordeste. Esse valor está fora, esses 7 bilhões e meio aqui estão fora dos 27 bilhões, foi feito num anúncio separado deste do governo com as empresas hoje. Aí a gente começa por outra montadora, a GWM, esse anúncio de 6 bilhões de reais. A montadora já tinha anunciado esse valor antes, mas de qualquer forma ela continua querendo aumentar a produção aqui no Brasil para exportar para a América Latina. Em seguida a gente vem com a Meituan, que quer competir no delivery aqui no Brasil, 5 bilhões de reais em investimentos, promete criar até 100 mil empregos indiretos por causa dos serviços que quer prestar. Vai concorrer diretamente com a iFood e com o Rappi aqui no Brasil. Depois passamos para a Envision, que é no setor de energia. A CGN também, juntas elas vão investir 8 bilhões de reais em energia renovável. A Envision quer produzir o combustível sustentável para aviação aqui no Brasil, chamado SAF, uma produção a partir da cana-de-açúcar. E segundo o governo brasileiro, se isso realmente acontecer, o Brasil vai ser um dos principais produtores de SAF no mundo, que é um ponto relevante aí para a transição energética. Aí passamos para a Mixue, que é a maior rede de fast food do mundo, já passou o McDonald's há algum tempo. Ela quer comprar frutas brasileiras para produzir sorvetes e bebidas geladas, fazer a distribuição nessa grande cadeia de fast food. Todas elas prometem bastante empregos sendo gerados. Aqui, só para fechar, temos ainda no setor de mineração, no setor de logística, a Didi, que é a empresa do 99 Táxi, prometendo aqui mais de quase 1 bilhão de reais em investimentos. A Lonxis também, semicondutores. E, por último, a Nortec Química, farmacêutico, 350 milhões de reais em investimentos. Lorival, aqui tem novidade, como eu disse, a China entrando no Brasil para explorar setor de serviços, né? Serviços de delivery, serviços de alimentação, ou seja, tem aí uma ampliação de investimentos por aqui. Eu vejo muito pouca coisa estratégica aqui, né? Em geral, automóveis, alimentação. Estratégico para eles, né? Estratégia em termos geopolíticos aqui seria só energia e semicondutores, mineração, vai dar 2 bilhões de dólares, é muito pouco, né? Assim, a China investiu, por exemplo, entre 2021 e 2024, 21,6 bilhões de dólares na Arábia Saudita, só em energia renovável. Isso é estratégico para um país como a Arábia Saudita, né? Então, isso aqui são, como você falou, é um varejo de investimentos, é bom, é melhor do que nada, mas não tem nada aqui que vai mudar, né, a cor do... A China não enxerga o Brasil como esse parceiro estratégico, como nós enxergamos a China? Enxerga. A China enxerga mais para criar um irritante para os Estados Unidos, né? Porque a estratégia do Donald Trump, que é a América para os americanos, a China fica com a Ásia, a Rússia fica com a Europa, essa estratégia, então, pressupõe que o hemisfério ocidental, que são as Américas, seriam, digamos, a área de influência precípua dos Estados Unidos. Então, a China, como os Estados Unidos ainda tem uma projeção sobre o Pacífico, que é a área da China, o Indo-Pacífico, a Ásia-Pacífico, a China cria aqui um irritante, cria um obstáculo aqui na América Latina, fala, não, você está lá no meu quintal, eu estou aqui no seu quintal, certo? Mas não é nada que os chineses vão olhar e falar, nossa, é aqui que nós estamos colocando os nossos, né, os ovos, né, estão todos nessa cesta. Eu estou te mostrando. Mágico. Isso aqui são reais, lembra, né? A Arábia Saudita, por exemplo, são dólares, 21,6 bilhões de dólares, é 5 vezes o que a China está anunciando para o Brasil, que tem uma economia maior do que a Arábia Saudita. Então, só para colocar as coisas nas suas devidas proporções, mas sim, a China tem interesse na América Latina, procurou nos últimos anos explorar uma certa redução da projeção dos Estados Unidos e da própria Europa por aqui,
e tenta colocar alguns ovos nessa cesta, sim, mas nada para a gente ficar arrepiado. Lorival, 30 segundos é pouco, mas se você puder falar de forma curta, o presidente Lula tem criticado o Donald Trump, tem reforçado essa parceria com a China, sem exatamente sinalizar que escolhemos a China, mas há algum risco disso aí sim provocar e irritar Donald Trump? O entusiasmo do Lula pela China tem irritou o Joe Biden, irrita sim o governo Trump, porque é algo que vai além do pragmático e entra para o lado da afinidade ideológica, né, e geopolítica, e isso pode sim criar um problema. Pronto, Lorival, 30 segundos. Obrigada, meu querido. Até já.